Olá pessoal, aqui é o professor Leonardo e agora nós vamos nos encaminhar para a nossa primeira aula sobre Android Studio e desenvolvimento de aplicativos móveis com Android. Bom, primeira coisa, vamos abrir aí o nosso Android Studio. Então, vou fechar esse negócio aqui. Android Studio. Ok. Vamos aguardar a abertura. Ok. Aqui ele já abriu o projeto em um projeto que eu tenho, tá? Não tem problema, vamos dar um File, New Project. Se você não tiver nenhum projeto, ele já vai abrir essa tela aqui para você. É possível que o tema do seu Android Studio esteja diferenciado, eu simplesmente alterei o tema, as cores aqui do meu Android Studio. Você pode fazer isso também, tá? Mas então nós vamos configurar aqui um novo projeto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um nome, né, para a aplicação. Qual vai ser o nome da nossa aplicação? Esse nome ele pode, nesse caso aqui, conter espaços e caracteres especiais, porque é só o nome da aplicação, ok? Então, coloque controle financeiro, ok? Na sua aplicação. Como eu já tenho aqui na minha pasta de projetos uma aplicação chamada controle financeiro, no meu caso eu vou colocar um nome diferente, mas você pode colocar controle financeiro, ok? Então, no meu caso eu vou colocar aula controle financeiro, ok? Ok, company domain. Aqui é importante você fazer o quê? Você precisa alterar o domínio, né, da sua aplicação. Quando você subir o seu aplicativo para Google Play, o que vai identificar a sua aplicação, pode ser que alguém também suba um projeto chamado controle financeiro. Então, o que vai identificar o seu projeto do outro é o nome do domínio do seu aplicativo. Então, por exemplo, a gente colocou ead.unicesumar.com, você pode deixar assim, não tem problema nenhum, ok? O projeto vai ser salvo nessa pasta, que é a pasta padrão de projetos, mas você pode alterar se quiser clicando aqui, mas não é o nosso caso, ok? Avançar. E agora nós vamos escolher aqui o alvo da API que nós queremos usar. Bom, isso aqui funciona assim. Atualmente o Android está na API 22. Ok? Então aqui tem todas as APIs. A API 1 começou com o Android 1.0, foi a primeira versão do Android. E a API 22, que é a última versão do Android, que é o Android 5.1, que é o Lollipop. Ou melhor, o Lollipop é o 5.0, é o API 21, e o 5.1 é a última versão do Android. Ok? Está sendo desenvolvida ou que a Google está lançando. Então, se você selecionar aqui a API 22, tá? Esse vai ser o mínimo SDK, né, permitido aí para os aparelhos. Ou seja, você pode ver aqui, ó, que você vai atingir 1% dos dispositivos do mercado, se você trabalhar aqui. Então, todos os Androids das APIs anteriores, por exemplo, a versão 5.0, 4.4, 4.3 e assim por diante, o teu aplicativo não vai rodar. Tá? Então, o que você faz? Você seleciona aí uma versão mínima que você esteja disposto, né? Então, por exemplo, tem tecnologias novas que a Google já lançou para o Android que pode ser que não funcione em versões muito antigas, como por exemplo o Froio. Se a gente seleciona o Froio, a gente consegue atender 100% dos dispositivos do mercado hoje em dia. Porém, alguns recursos mais avançados do Android que não tiver no Froio, quem estiver utilizando o Froio não vai conseguir usufruir. Então, vai depender muito do projeto que você vai desenvolver, o que você quer que o teu usuário utilize ou não, tá? Então, pense bem na hora de escolher aqui a versão. Aí eu vou selecionar aqui a versão 4.0, que é o Ice Cream Sandwich, e aqui a gente já consegue pegar 90% do mercado, tá? E já está bacana. TV, não vou desenvolver nenhum aplicativo para TV, nem vestíveis, tá? E nem para o Glass. Então eu deixo selecionado aqui só o fone mesmo, seleciono essa última API, Next.
Aqui eu vou selecionar a Activity, já vamos falar o que é Activity. Então, deixe em Blank Activity, que é a Activity em branco. Next, eu tenho que dar um nome para essa Activity, tá? Eu posso deixar Main Activity, eu vou deixar assim, olha, Activity principal, ok? Vou apagar um desses Activities aqui, que ele põe por padrão. Então, o meu Layout Name vai ficar Activity... apaga aqui. Activity principal vai ser o nome do layout. O título dela vai ser, por exemplo, Home ou principal, que seja, ok? Principal, isso aqui é o título que vai aparecer lá na tela. E o Resource Name, menu Activity principal, tá? O menu que a gente vai trabalhar vai ter esse nome. Então, ele vai criar um arquivo de menu, vai criar um arquivo de layout e vai criar uma classe Java chamada Activity principal, ok? Finish. O que vai acontecer? Nosso projeto vai ser criado. Vamos aguardar um pouco. Note que aqui embaixo ele está indexando, ele está renderizando ainda o projeto, ok? Nós temos que aguardar ele finalizar. Ok, finalizou. Então essa daqui é a página, a tela principal do nosso projeto. Para que você não sinta um desconforto, ok? Porque o meu template está em cores diferentes, eu vou vir aqui em File, Option, ou melhor, Settings, que são as configurações, e vou procurar aqui deixa eu ver, Appearance, né, que é aparência. Então aqui em Appearance eu posso escolher o tema. Eu estou com o tema Drácula. Então eu vou selecionar o IntelliJ, que é o tema padrão, que vocês devem ter agora. Vou clicar em OK. E ele simplesmente reinicia tudo. Eu tenho que reiniciar aqui para ele aplicar o tema. Ele vai simplesmente reiniciar o Android Studio. Ok, reiniciando. Inicializando, renderizando. Pronto, apenas alterei aí para a gente ficar aí com as telas bem iguais, bem parecidas e evitar problema. Bom, esse aqui é o meu projeto Aula Controle Financeiro, que eu acabei de criar, né? E já está aqui carregado. Vou fechar essa mensagenzinha. Bom, então o que ele tem aqui para mim? Ele tem um Activity principal, ok? Que é a nossa tela, ok? Então você vai entender Activity no desenvolvimento Android como tela. Tá? Aqui a gente tem um preview da nossa tela, a gente pode ver como a tela está. Tá? E a gente pode alternar entre a tela, o modelo visual, aqui o design da tela, e o texto aqui embaixo, ó, nessas tabzinhas. Então, quando eu venho para o texto, ele me traz para o XML. Tá? O que é um XML? É um arquivo de texto, ok? Todo padronizado, onde a gente escreve tags e essas tags elas são interpretadas como componentes aí da nossa tela, da nossa activity, ok? Então toda activity no Android ela é dividida em dois arquivos, tá? O arquivo .xml, que é o activity principal.xml. Esse activity principal é o nome que nós demos no início do projeto, mas poderia ser qualquer outro nome, mas ele sempre tem a extensão .xml. Esse arquivo é responsável pelo design da nossa tela, ok? E temos o activity principal.java, que é a nossa classe. Esta classe ela é responsável pela inteligência da tela, aqui onde nós vamos escrever código de linguagem de programação, nesse caso Java, e aqui é que nós vamos fazer toda a programação da tela acontecer, ok? Então, o ponto Java é a inteligência da tela, é o código, a programação, e o ponto XML é o design, é a tela, ok?
ok? A gente pode, se a gente quiser trabalhar aqui com o XML e ir visualizando os resultados, a gente pode abrir aqui, ó, Preview, e ele vai mostrar para a gente. Ou voltar aqui em Design, alternar entre Design e Text aqui. Ah, professor, eu não estou vendo nada, né? Eu não estou vendo. Sim, porque nós encontramos um erro de renderização. Tá? Isso pode acontecer no seu projeto. O que acontece? A gente está trabalhando aqui, ó, o Android Studio pegou uma API que talvez a tua aplicação não esteja preparada para suportar ainda, que é a última, ele sempre traz a última. Então, você simplesmente seleciona aqui a API 21, ó, que é a API anterior, que já foi lançado, que já foi... as aplicações já estão preparadas para trabalhar com a API 21 e pronto, só selecionar a API 21 aqui no seu estúdio. Isso não significa que o teu projeto esteja com defeito ou com algum problema, é simplesmente uma questão de renderização do Android Studio com a questão da API, ok? Então selecionou aqui 21, não tem problema. A API mínima que a gente colocou foi... Bom, não me lembro qual foi a API mínima que eu coloquei, eu criei lá no projeto, já esqueci, e agora? Como é que eu faço? Bom, é simples, você vai abrir aqui em Gradle, tá vendo? E vai clicar duas vezes nesse build.gradle module aqui. Esse arquivo é o arquivo onde a gente pode configurar diretamente as versões de API que a gente quer trabalhar. Então, olha só, nós vamos compilar a nossa aplicação na API 22, que é a última, sempre é aconselhável trabalhar com a última versão para compilação. Porém, a gente tem aqui, ó, min SDK version, que é a mínimo SDK, a versão mínima que a nossa aplicação vai suportar. Então, a versão mínima é o 14, tá? O target é a versão do SDK que a gente quer alcançar, ou seja, nós vamos compilar na 22 e estamos desenvolvendo uma aplicação para o SDK 22, né? Mas o mínimo que o Android deve suportar, a mínima versão de Android que deve suportar a nossa aplicação é o 14. Ok? Então, este arquivo, tá? Build.gradle model.app aqui, ó, é o arquivo que a gente vai fazer essas configurações, se a gente precisar alterar alguma coisa assim, ok? O Gradle, ele é uma tecnologia que veio agora junto com o Android Studio, tá? No Eclipse não tem, ele auxilia bastante no processo de build da nossa aplicação, o build fica muito mais rápido, mais eficiente, ok? Então, mas o foco da nossa aula não é falar sobre Gradle. Se você tiver dúvida, dá uma busca aí na internet sobre Gradle e você vai saber melhor a respeito disso. Então, acaba por aqui nossa conversa sobre Gradle. Então, vamos fechar esse arquivo e voltar para o que interessa. Então, essa aqui é a nossa tela. Voltando para o texto, tá? Então, agora a gente tem o preview aqui e temos aqui o nosso primeiro componente. Esse componente ele pode ser alterado por aqui. Então, vejam bem aqui o texto, ó, Android Text Hello World. Tá? Então, eu vou selecionar aqui. Notem que automaticamente ele já mudou para esse padrão aqui. Ó. Eu vou explicar mais para frente o que isso aqui significa. Por hora, eu vou simplesmente apagar isso aqui e escrever qualquer coisa. Por exemplo, Olá, mundo. E notem que instantaneamente ele já alterou o nosso texto aqui para Olá Mundo, ok? Então essa foi a alteração feita pelo XML. Notem que aqui a gente tem um componente chamado TextView. O TextView é um componente de texto, tá? Não é uma caixa de texto, e sim um texto puro. Você pode entender como, se você vem aí de programações como Delphi ou alguma coisa assim, você pode entender que isso é o label, tá? Como se fosse o label. Então ele é simplesmente um texto. E eu escrevi o Lamundo aqui. Então aqui eu tenho as propriedades, olha, layout with wrap content, significa que a largura dele, tá? Ele vai ser do tamanho do conteúdo, por isso esse azul aqui, ok? Eu poderia colocar o tamanho como parent, por exemplo. Vamos só entender uma coisa aqui. Fill parent, né? Então, olha o que acontece com o azul. Ele foi até o final agora. Por quê? Porque nós estamos dizendo que a largura dele tem que ser do tamanho do parent. O que é o parent? Parent é o componente pai deste componente. Então, todos esses componentes, tá? A partir de agora, nós vamos passar a chamar de views.
porque os componentes de tela, componentes visuais em Android, são conhecidos como views, tá? Então, essa view, text view aqui, o nome dessa view é text view, ok? Ela está inserida em uma outra view chamada relative layout, que é uma view de layout, tá? Que a gente vai aprender mais para frente. Então, a view de layout é a view que você organiza os outros componentes que você vai ter na tela. Então, eu tenho um relative layout que tem um tamanho, tá? Ele ocupa toda a tela, e dentro dele eu tenho um outro view chamado text view, que é esse texto. E eu acabei de dizer que a largura dele, tá? Layout width, significa largura, tem que ser do tamanho do pai dele, que é o relative layout. Então, ele veio até lá. Como talvez eu queira colocar outros componentes ali do lado, não é interessante que o Olá Mundo ocupe toda essa largura. Então, eu quero que ele ocupe apenas a largura que ele tiver, né? Então, a largura que ele tiver vai ser o wrap content, que é numa tradução mais ao pé da letra, seria abraçar o conteúdo, né? Então, eu estou dizendo que o tamanho vai ser o tamanho que tiver aqui a nossa view, tá? Então, aqui é a forma de você fazer isso via texto, tá? Via XML, direto no texto. Então, você pode mudar a altura também, que aqui também está do tamanho do conteúdo, tá? Então, você pode fazer várias alterações aqui via texto. Muitos programadores preferem, mas a ferramenta, o IDE, o Visual Studio, o Android Studio, ele nos permite fazer alterações direto via o Swig, né? Que é o conceito de o que você vê, o que você tem, então alterações em tempo real visualmente. Então, eu venho para o Design, aqui, seleciono o meu componente ou a minha view, e aqui do lado eu tenho o meu component tree, que é a minha árvore de componentes. Então aqui, ó, notem que eu selecionei o meu Olá Mundo, tá? O meu text view. Então eu posso fazer essa alteração direta por aqui também. Ah, professor, como é que eu vou alterar esse texto, né? Tá vendo aqui Properties? Então eu tenho as propriedades, olha só. Aqui eu tenho a altura, aqui eu tenho a largura, ó, wrap content. Então, se eu selecionar aqui e mudar ele para fill parent, igual a gente fez lá na outra hora, olha o que aconteceu. A largura aumentou, igual lá no texto, tá? Igual a gente fez no texto, só que aqui visualmente. Então, quem acha mais fácil trabalhar por aqui, já está acostumado a fazer assim, trabalha assim. Quem está acostumado a trabalhar aqui com texto, gosta mais de trabalhar com texto, fique à vontade também, tá? O bom é que você vai tendo um feedback aqui do lado, vai vendo o que você está fazendo. Então, só para finalizar, vamos alterar esse texto agora por aqui, tá? Eu posso dar 2 cliques no meu componente, ó, 2 cliques, e aqui eu tenho o text e o ID. Text é o que vai aparecer ali, e ID é o ID que eu vou dar para cada componente. Bom, vocês já estão aí no 3º ano, então já sabem, já têm uma certa experiência em programação e sabem que todo componente, eles precisam de um nome, tá? Então aqui eu posso colocar o nome, ou eu posso clicar nesses 3 botõezinhos e escolher um arquivo de texto, tá? Um velas, que nós vamos falar mais para frente o que significa. Então, por enquanto, eu vou colocar um texto puro, vou colocar o Hello World de novo, só que agora por aqui, ok? Hello World. Aí eu vou dar um Enter. Ele acaba de alterar o texto para mim, tá? Text View, Hello World, tá aqui. Se eu voltar aqui para o meu text, eu vou ver aqui o Hello World, e ele deixou aqui um Android ID vazio. Não tem problema, a gente pode apagar isso aqui por enquanto. Nós não vamos mexer com o ID agora. E beleza, voltou tudo ao que era, Hello World. Vamos voltar aqui no nosso design. Então, aqui está o Hello World, ok? Então, isso aqui é apenas para demonstrar para vocês os componentes. Então, a view, ok? Toda view é um componente, tá? de tela, um componente visual. Activity são as nossas telas, tá? Então, a Activity ela é dividida em 2 arquivos. Um, que é o XML, que é onde a gente vai trabalhar o desenvolvimento dos componentes, o design. E o outro é o .java, que é a nossa classe, onde vai ter os códigos que a gente vai recuperar os dados que foram inseridos, vamos abrir conexão com o banco de dados, vamos conectar no banco, enfim, onde nós vamos trabalhar aqui a nossa programação, tá ok?
Próximo passo, vamos entender agora um pouquinho sobre aqui a estrutura do nosso projeto. Mas para a aula não ficar muito extensa, eu vou deixar essa etapa para a aula número 2, ok? Então, até a próxima aula. Até já!